nome é Júlio César Medeiros, sou doutor em História e estou aqui hoje no lançamento desse trabalho meu intitulado A Flor da Terra, que é um livro que versa sobre a morte e o sepultamento dos escravos recém-chegados no Rio de Janeiro no finalzinho do XVIII e metade do século XIX. O que ele tem assim de peculiar, também de importante no seu trabalho, é a questão de que ele relata a forma como esses escravos foram vendidos, foram trazidos também de África para cá, a forma como eles foram acondicionados dos navios, dos portos que eles vieram e como eles morreram. E, sobretudo, porque após a morte eles não tiveram um sepultamento digno. Pelo contrário, foram deixados à flor da terra. A Flor da Terra é o que vem dar o título ao nome dessa obra, que foi premiada pelo Arquivo Geral da Cidade em 2006 e publicada em 2007. E agora nós estamos fazendo o relançamento da segunda edição, com alguns acréscimos relacionados a pontos arqueológicos, novas descobertas e também a novos dados relacionados ao tráfico negreiro. Ele é importante porque ele demonstra a forma como os nossos antepassados eram tratados, ele denuncia a escravidão como um fato histórico que realmente aconteceu, ele materializa essas evidências através dos ossos que foram achados, de forma que é inegável o que aconteceu aqui no Brasil durante cerca de 300 anos. A redescoberta do cemitério em 1996, aqui na rua Pedro Ernesto, demonstrou primeiro essa questão da escravidão. A forma como os escravos morriam e sepultavam denuncia também a nossa sociedade hierarquizada, completamente cheia, permeada pela noção de honra, pela noção de respeito, pela noção de pertencimento também. Esse pertencimento que era baseado no poder aquisitivo, em que umas pessoas compravam e vendiam outros seres humanos, né? E os seres pretos novos, nessa escala hierárquica, eram aqueles que não pertenciam à sociedade. Portanto, eles poderiam ser jogados, né, numa vala comum. O que essa pesquisa também demonstrou é que esse cemitério era justamente isso. Apesar de ter uma igreja que deveria lavrar os óbitos e cuidar dos sepultamentos, isso não era feito. Os corpos dos escravos eram deixados à flor da terra, eram queimados uma vez por semana e depois de descarnados os ossos eram separados, né? Ou seja, eram desarticulados e depois reunidos de acordo com as suas especificações. E em muitos casos eles eram quebrados, porque o tráfico negreiro era tão forte e violento, aí, principalmente no começo do XIX, que era a quantidade volumosa de escravos que eram sepultados aqui e o cemitério era muito pequeno. Então, um desejo de sepultar mais escravos, esses corpos eram retirados mesmo e quebrados e colocados em outro local. Então, agora sim, a partir de 96, nós temos aí essa prova. Uma outra questão interessante também é que não havia dados concretos sobre a localização do cemitério. Até mesmo a palavra pretos novos estava esquecida, mas a redescoberta do cemitério provou a existência não só do cemitério, mas como a forma como esses escravos eram sepultados. O livro você pode encontrar no site da editora Garamond e também nas livrarias do Rio de Janeiro, por exemplo, como a Travessa.